sessão de 24 de março de 1965, que é uma sessão um pouquinho diferente para aqueles que estão chegando agora aqui nesse espaço. Uma das novidades formais desse seminário do Lacan, Problemas Cruciais da Psicanálise, é que ele é dividido em duas modalidades de encontro. Tem as modalidades abertas, então, em que o Lacan falava na École Normale Sup, né, para um público bastante grande, né, no auditório do SAM, né, um público bastante grande e variado. Né, era um acontecimento, vamos dizer assim, intelectual em Paris. E, nesse ano, Lacan propõe que também se realizem sessões fechadas desse seminário. Né? E nessas sessões fechadas comparecem, então, mais os discípulos, aqueles que estão mais próximos do Lacan, e se discutem, então, temas um pouco mais clínicos. De fato, parece que não é uma experiência que deu muito certo, né? Na verdade, o Lacan acaba abolindo isso, mas a tentativa é muito interessante. Né? Quer dizer, criar um espaço que seja, vamos dizer assim, ao mesmo tempo guarnecido e relativamente aberto. Né? Dizem que o Lacan deixava todo mundo que pedia para participar desse espaço. Né? O que a gente vai ver nessa lição 13, uma lição inusitada do seminário, é um debate entre os alunos de Lacan. Né? São 9 intervenções de gente que, bom, depois fez história na psicanálise. Só para elencá-los. Então, a gente tem uma intervenção do Jean Horry, que é um psiquiatra que até hoje desenvolve um experimento institucional, né, nos arredores de Paris, tentando montar o que seria, vamos dizer assim, uma clínica experimental, né, para tratamento de pacientes assim, drogadependentes, mas também psicóticos, pacientes que ficam assim internados. Né? O Jean Horry criou um movimento, estava encabeçando um movimento institucionalista, né, da psicoterapia institucional na França, dos anos 60. Depois ele vai se tornando mais e mais lacaniano, até desenvolver um modelo próprio, né, um modelo próprio de instituição de saúde mental, de orientação e de fundamentação lacaniana. Vocês vão encontrar isso num livro que foi recentemente traduzido, um livro muito interessante, chamado O Coletivo, né, desse psiquiatra, então, chamado Jean Horry, que é o primeiro a intervir nessa sessão. Depois vem o Jean-Paul Valabrega, ou Valabrigat, né, que é um dos expoentes da escola belga de psicanálise, né, junto com Jacques Schott, ou Scott, desenvolveu toda uma perspectiva, vamos dizer assim, lacaniana, mas fortemente ligada à fundamentação antropológica da psicanálise. Né? Os belgas, desde Sonde, desde dos primórdios, vamos dizer assim, da psicanálise, têm uma tradição de reflexão sobre a fundamentação antropológica. Né? Outra personagem que faz uma intervenção notável é Lucy Irigaray. Né? Para quem não sabe, uma das fundadoras, né, ou reformuladoras do movimento feminista. Né? Lacan acolheu no interior do seu seminário essa revolução, vamos dizer assim, essa terceira onda do feminismo, né, depois de Simone de Beauvoir, que é o feminismo engajado, o feminismo que deu origem aos gender studies, origem ao queer studies, origem a toda uma tradição de reflexão universitária sobre o problema dos gêneros, né, sobre as implicações ético-políticas da diferença sexual, vamos dizer assim. Lucy Irigaray, então, está lá no seminário de Lacan, uma discípula muito próxima. Lacan recebeu outras feministas e ela intervém nesse momento. Paul Lemoine, né, um crítico literário. Irene Katsonis-Diamantis, uma figura muito importante na psicanálise grega. Jenny Lemoine, né, uma psicanalista que esteve aqui com a gente, que depois publicou trabalhos muito importantes sobre sexualidade feminina. Francine Markovitch, Marie-Élise Mondzian,
E, finalmente, René Major, que é o braço direito, foi o braço direito de Jacques Derrida, né? Que iniciou um movimento de retomada, vamos dizer assim, da psicanálise lacaniana a partir da crítica empreendida pelo pós-estruturalismo, né? Então, René Major foi um personagem muito importante num movimento que passou pelo Brasil, mas que se originou, vamos dizer assim, num certo laço entre Paris e o Brasil, que foram os Estados Gerais da Psicanálise, né? Uma espécie de convocação, né, para pensar o Estado, né, a posição da psicanálise na sociedade. Esse foi um movimento que aconteceu uns 7, 10 anos atrás, onde René Major capitaneou, né, esse momento. René Major que... Então, estava dizendo, ele retoma uma série de ideias que dentro da psicanálise estão ligadas ao Ferenczi, né? E há um casal de ferencianos muito importante na França, que é o casal Torok, né? Tentando, então, propor, vamos dizer assim, uma releitura de casos clínicos a partir de uma dimensão política, a partir de uma dimensão política do texto, a partir de uma dimensão política da linguagem, dos usos da linguagem, né? Então, rapidamente elencando quem participa desse dia do seminário, vocês veem aí pessoas que fazem parte da história da psicanálise, né? René Major está velhinho, conheci ele em Londres, mas muitos aqui, vamos dizer assim, ainda estão ativos, vivos e representam figuras expoentes da psicanálise nos seus respectivos países. Tudo bem? Bom, mas a discussão que eu queria propor para vocês, a partir disso, diz respeito a esse problema, vamos dizer assim, ou esse tema que é a construção de casos clínicos, né? Porque essa sessão do seminário, no fundo, ela debate um caso clínico que foi apresentado na sessão do dia 27 de janeiro de 65, desse mesmo seminário. Quem estava aqui no semestre passado acompanhou essa discussão, que é um caso do Serge Leclerc, traduzido ao português pela Perspectiva, num volume chamado Psicanalizar, né, que é o primeiro caso clínico lacaniano, né? Serge Leclerc era paciente de Lacan, né? Ele escreve sobre sua análise, né? Ele publica isso e ele apresenta a sua análise, né? Quer dizer, esse caso clínico, com um pequeno truque, né? Ele diz que ele era o analista, quando, na verdade, ele era o analisante, né? E ele, então, defende, né, o seu próprio caso clínico, vamos dizer assim, para uma audiência voraz de críticos, né, tendo o seu analista à sua direita, né, fazendo alguns comentários, vamos dizer assim, sobre o que vocês acham do caso, né? O que é uma situação completamente louca, né? Uma situação que, para padrões convencionais, né, devia ser impedida. Foi exatamente por esse tipo de coisa que o Lacan foi excluído, excomungado, como ele diz no Seminário 11. Né? Todo mundo gosta da versão assim, mas ele é um santo, uma vítima da história. Só que ele fazia por onde? Né? Quer dizer, ele criava situações que levantam, no mínimo, uma certa, vamos dizer assim, ponderação e tal, e que hoje a gente tem uma saudade, né? Assim, onde é que estão os empreendimentos, né, as invenções tão corajosas como essa, né? Tão divertidas, por um lado, né, mas também ousadas, né? Bom, então vou propor que o nosso encontro seja uma discussão sobre isso. Menos do que uma discussão sobre especificamente os detalhes do caso, né? Vamos dizer assim, uma tentativa de entender o que está se passando, né? Quer dizer, é isto uma supervisão? É isto uma apresentação de um caso? Né? Quais são as razões de método? Quais são as questões que um evento como esse, dentro do Seminário Lacan, que é um evento que eu acho que a gente deve valorizar muito, por um outro aspecto também, que é o seguinte: vocês sabem que a obra do Lacan é majoritariamente uma obra oral,
as coisas que ele escreveu foram publicadas nos escritos, também nos outros escritos, mas são artigos, né? Ele nunca escreveu, a não ser a tese, né, de 32, um trabalho, um livro inteiro, né? E esse ensino oral, que compõe-se então de 25 seminários, ele foi compilado pelo genro, Jacques Alamiller, e que são os seminários que estão disponíveis pela Jorge Zahar, né? O Ricardo veio aqui e falou, tem toda uma operação nessa compilação, tem problemas de tradução, e o francês, e etc. Tem uma vasta conversa sobre isso, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é que um dos aspectos, vamos dizer assim, dessa compilação é que ela não publica as intervenções, né? Então, ela só, com raras exceções, ela pularia um capítulo como esse, né? Onde o que a gente tem são os alunos do Lacan falando e ele intervindo aqui e ali, né? Portanto, é um material, do ponto de vista textual, anômalo, né, que deve ser valorizado por isso, né? É um outro jeito do Lacan se colocar, né? Não só como alguém que está fazendo uma conferência, falando e etc., mas gerindo um debate, né? Um debate que é introduzido, e é a única nota que eu vou fazer sobre esse começo, por uma declaração, né, sobre esse seminário, né? Uma declaração que está na página 227, né, e que eu acho que deveria servir para a gente meditar um pouco sobre, vamos dizer assim, um certo repúdio que a gente às vezes vê a presença da filosofia na obra do Lacan, né? Basicamente, você diz, isso é textual no Lacan, eu sou um antifilósofo, a filosofia é o discurso do mestre, a filosofia, vamos dizer assim, é um ramo discursivo que serve à manutenção de relações de poder, né? E que o Lacan, então, guardava uma distância. Como ele guardava uma distância em relação à psicologia, né? Ele entende a psicanálise como uma antipsicologia e como uma antifilosofia. Então, o processo, vamos dizer assim, de estratégia dele de refundação, com bons argumentos, com bons motivos, né? Isso não é um apelo retórico. De fato, o que a gente tem na psicanálise, mais radicalmente na psicanálise lacaniana, é uma antipsicologia. E vejam que, só para situar o que seria isso, né? Isso vocês vão encontrar também no projeto Skinner. A análise experimental do comportamento é um outro exemplo de antipsicologia, né? Que não tem nada a ver com Lacan, mas que exemplifica o quê? Uma tentativa de aprender a experiência subjetiva sem recorrer aos equívocos que, por exemplo, Politzer apontou na sua crítica dos fundamentos da psicologia, lá em 1936, texto que o Lacan leu e que inspirou fortemente a essa atitude antipsicológica, né? Então, Politzer diz a psicologia é uma ciência, eu vou fazer um tremendo resumo, mas se vocês quiserem, o texto está traduzido pelo Osmir, né? A psicologia é uma ciência que nasce como traidora, né? Como, vamos dizer assim, incapaz de fazer frente à demanda histórica que a criou, na medida que essa demanda é de pensar uma ciência do sujeito, né? E ela troca, né, o sujeito por um objeto para se manter e se inscrever como um método capaz de aspirar à universalidade. E esse método, transformando o sujeito num objeto, o reifica, né? Transformando o sujeito num objeto, esse método não faz a crítica do próprio fenômeno do conhecimento, né? Ou seja, dá o conhecimento como um fenômeno positivo, válido, organizado segundo uma certa racionalidade progressiva, da qual não se faz a crítica, né? Conhecimento psicológico que estaria baseado no pressuposto da convencionalidade do significado, no atomismo da alma e da perda do caráter dramático da experiência, né? Politzer disse, se você quer entender a psicologia, ela devia ser capaz de entender o drama humano, né?
E o que ela faz, e por isso ela é uma ciência traidora? Porque ela decompõe o drama na análise de um personagem, na análise do cenário, na análise do palco, na análise do público, na análise, vamos dizer assim, segmentar dos elementos que compõem a peça, que compõem, vamos dizer assim, o drama narrativo, o drama existencial narrativo. Né? E projeto alternativo, o Politzer diz, ainda está por se fundar algo que seria chamado, então, de uma psicologia concreta, e a psicologia concreta teria, então, como estrutura essa apreensão do sujeito, né, em sua estrutura dramática. Né? Dramática remete ao teatro mesmo. Né? Esse foi o ponto de partida a partir do qual o Lacan vai tentar pensar, então, primeiro, uma espécie de teoria social necessária para a psicanálise, e, em segundo lugar, a redescrição da psicanálise em termos de linguagem, a redescrição do inconsciente em termos de linguagem. Né? Aquilo que o Politzer chamava de drama, estrutura do drama, é, no fundo, o que é estrutura de linguagem sobre a qual e na qual a psicanálise pode ser um método de tratamento e uma doutrina e um discurso que aspira, vamos dizer assim, certo grau de cientificidade. Né? Bom, mas tudo isso para dizer que nós temos aqui na página 227 uma declaração que diz o seguinte: a pesquisa que faço a vocês este ano e que acontece este ano, por exemplo, pode se intitular ontologia subjetiva. O termo subjetivo sendo tomado aqui num sentido de um qualificativo ou de um predicado objetivo. O que não quer dizer que a ontologia seja ela mesma subjetiva, ou seja, idealista, que tem o sujeito como, enfim, conceito básico. Né? A ontologia do sujeito é qual a ontologia do sujeito a partir do momento em que há inconsciente. Essa é a pergunta do Lacan. Qual é a ontologia do sujeito desde que temos o inconsciente? Né? É sobre isso que tentarei este ano traçar para vocês as linhas. Isso tem consequências não somente no nível da crítica, como se diz, mas da responsabilidade do psicanalista, termo tão difícil de evocar no contexto da sociedade psicanalítica. Né? Quer dizer, é dessa ontologia subjetiva que ele vai tentar deduzir essa função de responsabilidade que definiria o desejo e a ética do psicanalista. Né? Veja, esse seminário ele é posterior ao seminário 11. Ele é imediatamente... Ele é subsequente ao seminário 11. Né? Esse é o seminário 12. No seminário 11, tem a famosa pergunta que o Miller faz ao Lacan, dizendo o seguinte: Lacan, dito isso que você está dizendo, teoria da alienação e da separação, dito isso, que tem o inconsciente freudiano e tem o seu inconsciente, né, o inconsciente lacaniano, que não é o mesmo. Né? Ele reconhece isso no seminário 11. Posto, então, que o inconsciente tem essa nova compleição que você está propondo, qual é a ontologia que lhe cabe? E o Lacan responde em dois movimentos, uma resposta muito famosa, muito interessante, que diz assim: primeiro, não tem ontologia do inconsciente. Por quê? Porque o inconsciente é ético e não ôntico. Ou seja, o inconsciente tem uma dimensão, então, tem que ver com a praxis, tem que ver com a ética, com a política, com a economia, com esse tipo de saber. Né? Não é um saber contemplativo, como da metafísica e da ontologia, no sentido tradicional de ontologia, teoria do ser, né? Mas é um fazer. Né? Quando ele está dizendo o inconsciente é ético e não ôntico, ele diz, ele só existe como algo que se produz numa relação que envolve o desejo, numa relação propriamente ética. Né? E ele complementa, então, segundo o movimento da resposta, o inconsciente é ético e não ôntico, e eu tento apreendê-lo em estruturas temporais, em uma estrutura temporal. Né? Que é uma resposta que, de certa forma, relativiza, que instabiliza o primeiro movimento. Né? Dizer que é ético e não ôntico tira, vamos dizer assim, a questão do ser, né? Da jogada. Só que ao falar em estruturas temporais, alguém que leu Ser e Tempo,
Alguém que sabe que existem 4 ou 5 questões fundamentais da ontologia, e uma delas é justamente o tempo. Né? Você formalizar algo em termos de estrutura temporal é necessariamente você entrar nessa questão não só, vamos dizer assim, física do que é o tempo, mas ontológica. O que é o tempo? Né? Partir o tempo em estruturas temporais já é um movimento que diz respeito à teoria lacaniana e ao que a gente poderia chamar de ontologia, né? Só que, agora corrigindo o seminário 11 com essa frase do seminário 12, não é do inconsciente a ontologia, é do sujeito. Ou seja, há uma ontologia em psicanálise e ela é relativa ao sujeito, e é dessa ontologia que a gente extrai, vamos dizer assim, as condições para falar na responsabilidade do analista. Né? Pergunta é, qual é a ontologia que seria, então, compatível com a hipótese do inconsciente? O inconsciente que não é ôntico, mas que se apreende numa forma temporal. Né? Essa ideia de ligar a ontologia com o tempo, ela aparece num momento chave do texto de 45 sobre o tempo lógico e a asserção da certeza antecipada, né? Onde o texto dos 3 prisioneiros, o texto que fundamenta as sessões de tempo variável, que introduz o conceito que a gente usa na clínica de tempo lógico. Né? Uma sessão, ela dura tal ou tal tempo porque ela tem um instante de ver, um tempo de compreender e um momento de concluir. Né? Porque a gente cria, olha a ideia da ética como um fazer, a gente cria essa estrutura temporal. Ela não é natural, ela não é dada. Ela é condicionada pelos interesses, pelos desejos, pelos sujeitos que estão em jogo na situação. Né? Bom, nesse texto tem uma formulação que diz o seguinte, os 3 prisioneiros, eles começam a se movimentar para a porta e dizer para o carcereiro, que eu sou um branco, por medo que o outro faça primeiro. Né? Por medo. Né? Se eu não saio agora, ele vai sair e eu vou ficar para trás. Então, para me adiantar ao outro, eu começo a sair. E quando eu percebo que os outros 2 estão saindo juntos comigo, eu paro, perco a minha certeza, e nesse instante em que eu perco a minha certeza, eu readquiro ela. No instante em que eu perco essa certeza de forma compartilhada, eu a readquiro e digo, bom, se eles pararam também, é porque eles são brancos e eles estão vendo brancos. E não tem nenhum disco negro nas costas de nenhum de nós. Então, essa uma escansão determina o momento de concluir. Se fossem 4 prisioneiros e não 3, seriam 2 escansões. Se fossem 5 prisioneiros e não 3, seriam 3 escansões. Se fossem 6 prisioneiros e não 3, e assim por diante. Ou seja, a lógica temporal, a forma lógica do tempo que ele isolou, não é redutível a 3. Ela é universalizável. No fundo, nós estamos falando de que a liberdade do homem só pode ser alcançada de forma coletiva. Senão ela é uma liberdade segregatória, senão é uma liberdade baseada em alguém que ficou para trás, vamos dizer assim. Bom, nesse momento em que, então, os 3 prisioneiros saem, percebendo-se saindo junto, param, tem essa expressão-chave em que o Lacan diz, e aí aparece a forma ontológica da angústia. Forma ontológica da angústia está nesse tempo. Está nesse instante tendencialmente redutível ao zero, em que eu me percebo, ao mesmo tempo, destituído de uma certeza e renovado numa certeza antecipada. Momento, vamos dizer assim, de aguda divisão do sujeito. Momento em que ele é quase um objeto. Que é isso que faz a angústia. Bom, então, essa é a ideia, né, uma ontologia subjetiva, toma a ideia da forma ontológica da angústia e de que essa tem alguma coisa a ver com o tempo. Né? Bom, pensando nisso, eu entro na primeira consideração sobre o que é um caso clínico. Né? O que é construir um caso clínico
E por que um caso clínico seria diferente de uma supervisão, por exemplo? Por que um caso clínico seria diferente de um conto, de um romance? Um romance, como tantos romances que tentaram falar da própria experiência psicanalítica, né? O primeiro, mais conhecido, chama-se A Consciência de Zeno, né? De um italiano chamado Italo Svevo, né? Que descreve alguém que vai fazer uma análise. Um romance, você lê, você diz, chato. Tá tudo aí, mas ele vai se decepcionando, a analista fala, vira um romance, né? E você diz, ele não está faltando com nenhum detalhe descritivo, né? Ele fala, o paciente vai, tem a transferência, daí tem a resistência, daí tem o inconsciente, as interpretações, tudo funciona, mas está faltando alguma coisa, né? Ou seja, exatamente essa alguma coisa que a gente tem que resolver para dizer o que é um caso clínico e o que é um romance, né? Qual é a diferença? Contar o caso é contar o romance. O que é um caso clínico e o que é um protocolo clínico? A gente vai num hospital e está lá os sintomas, como eles foram, voltaram, se for bem redigido, vai falar também sobre a transferência, etc. Um protocolo não é um caso clínico, né? Para pensar o que é um caso clínico, a gente devia levar em conta essa hipótese de trabalho do grupo que a gente tem aqui na USP. Estou vendo alguém que participa. Délia, está por aí? Délia participa do grupo de casos clínicos. Então, há anos a gente faz experiências em torno de como fazer esse negócio, de fato, responder ao conceito freudiano de construção. Como aparece no texto de 27 construções em análise, né? Onde, bom, vocês conhecem a história, né? O Freud diz, nem tudo pode ser lembrado, né? Tem coisas que devem ser construídas. E esse suplemento construído compõe uma parte não redutível da verdade. Isso é bem louco, hein, gente? Olha só o que ele está dizendo. A verdade, ela tem uma coisa que depende de uma invenção, né? Verdade, como a verdade se inventa, né? Normalmente a gente está acostumado com a verdade que se descobre. Ela já estava lá e a gente vai se aproximando e numa hora ela... Tcharam! Scooby-Doo, na verdade, era o fantasma da ópera, né? Mas ela estava lá desde o início, né? E essa ideia é muito simples do Freud, uma ideia que vem da clínica, né? Uma ideia que acusa uma transformação na aspiração clínica freudiana, né? De lembrar. Não dá para lembrar tudo. Eu vou ter que construir. E a hora que eu vou ter que construir, eu preciso de um critério. Porque como é que eu vou saber que eu estou, de fato, construindo no sentido da verdade? E quando que eu estou simplesmente, sei lá, inoculando uma ideologia no meu paciente, inculcando um sistema de valores qualquer, tampando o buraco da metafísica? Ou seja, há todo um conjunto de questões procedimentais e éticas envolvidas no conceito de construção. Então, quando a gente fala em construção do caso clínico, nos remete à ideia de verdade, nos remete a um tratamento lacaniano da verdade, né, muito conhecido. Tem duas teses de saída, né, para pensar a verdade em Lacan. Primeira é não existe metalinguagem, ou seja, não existe uma posição neutra de onde eu poderia enunciar a verdade, né, sobre o sentido, sobre o fato, sobre o mundo. Segundo, a verdade tem estrutura de ficção. Verdade, portanto, depende, veja só, todo mundo diz, olha só, uma ideia muito simpática, né? Muito artística, assim, etc. Só que o que falta é definir o que é uma ficção, né? Por quê? Vejam que para o nosso problema isso não adianta. Um romance é uma ficção, uma poesia é uma ficção, um protocolo clínico talvez seja também. Um caso clínico é uma ficção? Ou
O que teríamos que ter nessa ficção para que ela funcionasse de fato como uma, vamos dizer assim, como um fragmento coerente, compatível do método psicanalítico. Tudo bem? Bom, então, uma hipótese que a gente bolou para pensar isso é a seguinte. Primeiro, será que o problema da formulação do caso clínico não devia ser pensado como um problema de articulação de formas temporais? Voltando à ontologia, o tempo, forma ontológica da angústia. Será que, quando eu leio o Consciência de Zeno, o que está faltando não é uma espécie de reviravolta ou de complexidade temporal que seria inerente à experiência psicanalítica e seria inerente à exigência do seu método de construção de casos? Por quê? Porque o romance, nesse caso é um romance bem convencional, ele funciona, né, por uma continuidade e alguns flashbacks, algumas retomadas, né? Então, a realidade diegética, a realidade produzida no interior dessa ficção, ela é mais ou menos estabilizada com a realidade narrativa, a forma como a história é contada. Tudo bem? Bom, isso é hipótese, né? Essa tal de estrutura em ficção. E lembre, né, que ficção vem do latim fictio, que quer dizer hipótese. Né? Fictio non fim. Né? E se essa ficção ela tivesse que responder ao seguinte? Primeiro, a um tipo de temporalidade, né, que a gente pode chamar de cronos. Né? Ou seja, tem que ser uma história, né, ou algo que tem um começo e um fim. Né? E começa e termina. Como a metáfora freudiana de que na análise tudo é muito difícil de pensar, mas as aberturas e finais, como no jogo de xadrez, a gente consegue. Isso é uma referência a uma forma temporal. Abertura, fim. Começo, fim. Né? Isso nós temos na consciência dizendo. Só que, além do tempo cronos, a gente tem o tempo mitos. E o tempo mitos, né, é justamente o tempo que a gente vê nos mitos, né? O tempo que não se articula de forma judaico-cristã. Né? Tudo que tem um começo tem um fim. Né? O tempo mítico é o tempo circular. Que de fato é a condição para a escrita do caso a partir de uma certa repetição. A gente apreende uma repetição, algo que gira sobre si. A mola do texto, aquilo do texto do caso, né? Aquilo que faz questão, né? Em torno do que as coisas se precipitam. Ainda, uma terceira forma de tempo, que o Lacan se refere menos, mas que, por exemplo, aparece na função em campo da palavra. Né? Aparece no texto sobre a família. Né? E ele diz, toda época tem o seu epos. O epos é o tempo que se apreende, não no mito, mas na épica. Peguem o Lukács, de Teoria da Formação do Romance, né? E ele vai dizer, olha, nós inventamos uma coisa nova aqui no romance moderno, mas nós inventamos a partir do epos. O romance, ele tenta, vamos dizer assim, reformular essa forma de temporalidade. O romance moderno não é um mito, também não é cronos, mas ele responde a essa ideia que deu lá na antiguidade a noção de epopeia.
Ou seja, não precisa ser uma saga, não precisa ser, vamos dizer assim, o que termina bem, não precisa ser teleológica para a gente ter esse epos, né? O epos é simplesmente o cruzamento entre a história com início e fim com a história circular. O epos nos dá a dimensão de uma elipse, né, de uma espiral, que, portanto, gira em torno de algo, mas gira de forma, vamos dizer assim, a concentricamente produzir um ponto ideal no qual Cronos e Mitos se apagariam, se negariam, se casariam finalmente. Bom, esse tempo, a gente pode dizer, como é que ele acontece na análise? Como ele diz respeito à análise? O que faz epopeia na análise? É o romance familiar que o paciente vai contando e vai fazendo a sua história? Ou é o cruzamento entre esse romance familiar e uma outra espécie de saga, que é aquela que se desenvolve no interior da transferência? Concordam com isso? A transferência tem estrutura de epos, né? E pensem que, por exemplo, o Bloomsday, o Ulisses, um dia na cidade de Dublin, que refaz a epopeia de Ulisses o grego. É um epos. É um epos que sobrevive, inclusive, à dimensão, vamos dizer assim, de dilaceração da linguagem que Joyce introduziu, né? Oscilações de narrador, línguas dentro de línguas, interdiscursos, fluxo de consciência, todas essas loucuras que o Joyce trouxe para a gente, né, de maravilhoso, elas, mesmo assim, estão constrangidas ao fato de que temos um epos. Um dia em que isso é contado. Tudo isso é contado. Num dia. Numa sessão, se vocês quiserem, né? Ou num conjunto de sessões que se organizam elas mesmas de forma histórico-temporal, né? Bom, além dessas três formas de tempo, que a gente agora pode começar a traduzir para o caso, né? Então, a gente tem o Cronos, né? Quer dizer, a gente tem o Mitos, que é o romance familiar, que são as temáticas de repetição, e nós temos o epos, que é um tipo de tempo que permite a gente entender como os outros são desmontáveis, né? Como os outros são desarticuláveis entre si, né? A questão é, esses três tempos dão conta de um caso clínico? Não. A resposta é não, pelo seguinte: essas três formas de tempo dão conta da experiência da análise, né? E, claro, que logicamente articulados e com instante de ver, enfim, essas são, vamos dizer assim, categorias macroscópicas em relação ao instante, tempo e momento, né? Pergunta é, com isso, a gente se vira na análise, né, para pensar a análise, mas com isso é insuficiente para pensar a transmissão da análise para fora de si mesmo, né? Essa é uma ideia super importante no Lacan, que a gente ainda não levou, vamos dizer assim, toda a sua radicalidade. A ideia de que os analistas somos como carteiros, né? Que nós recebemos cartas, nós retemos algumas, nós distribuímos outras, mas, no fundo, aquela experiência que é um mito individual de um neurótico, que se individualizou, que fim vai ter isso? Vai voltar para o mundo, como os escritos de Aimé, né? Vai ser, vamos dizer assim, retornado para o outro social. Ele vai ser dissolvido, não porque ele deixa de existir, mas porque ele passa a ser partilhado, né? Essa é a ideia clara em Um Homem dos Ratos. Quer dizer, por que esse sujeito está sofrendo? Porque ele tem um mito? Não! Sem o mito ele não seria um sujeito. Ele está sofrendo porque esse mito se hiperindividualizou. Esse mito
vamos dizer assim, cortou as gramáticas de reconhecimento com outros mitos. Ele se isolou. Tudo bem? Então, quer dizer, o sintoma fundamental, o metassintoma de todas as neuroses é uma coisa chamada indivíduo. Nós sofremos, antes de tudo, porque somos indivíduos. Né? Porque vivemos essa experiência de estar amarrados, concernidos, aprisionados na forma indivíduo. Né? Mito individual do neurótico. Para um tupinambá, para um araueté, não tem mito individual. Não tem a nossa forma de neurose, não porque eles não falem, não porque eles não têm estruturas de parentesco, tem, edipianas inclusive, mas por que não? Porque o mito não é individual. O mito é coletivo, oral e coletivo. Por quê? Nessas sociedades também são chamadas de sociedades sem escrita. Tem uma dimensão do indivíduo que tem alguma relação com o fato de o indivíduo escreve. Né? Ele forma uma civilização de escritores, ele forma uma civilização de leitores. Ele faz cartas. Diga. Uhum. Quando eu fiquei ouvindo você falar agora, eu pensei no passe. Exato. Aí isso tem a ver com Sim. coletivizado. Sim. Uhum. É que, entendo assim, que o passe ele virou assim, um sintoma na psicanálise lacaniana, porque ele passou a ser pensado como uma espécie de técnica, né? Como uma, vamos dizer assim, uma forma de resolver problemas institucionais muito concretos, de distribuir autoridades, que são coisas importantes. Mas a ideia é muito mais radical, a ideia é muito mais, vamos dizer assim, inovadora por dentro. Né? Quer dizer, o passe, esse, que eu conto minha análise para 2 passadores, daí os passadores vão para o cartel do passe, escutam e dizem, bom, temos um analista de escola ou não. Esse procedimento é quase que assim, um caso empírico, uma maneira de você tentar assim, dar concretude para essa ideia mais radical, que é uma análise que tem que sair do um com um, tem que sair desse, vamos dizer assim, ensimesmamento, né, desse fechamento, que sanciona o mito que a tornou possível, mito individual. Né? Bom, o problema é como é que você vai fazer isso de tal forma que não seja um exercício obsceno, né? Que seja quase pornográfico. Aliás, como você vai fazer isso? Já experimentaram contar uma sessão para um amigo? Porra, cara, hoje foi demais. Então, daí ele falou um negócio e isso clicou. E daí foi. E o seu amigo diz, essa psicanálise é uma bobagem, né? Uma coisa meio... Ele fala um negócio, depois fica lá, e você não entende a piada. Você não entende a piada. Os pobres coitados das esposas, os maridos, os filhos, você fica fazendo isso, né? Essa bobageira, assim, isso muda a vida de alguém. Isso, qual que é? Né? Não é só um problema assim de, tem gente que sabe contar piada, tem gente que não sabe contar piada. Então, esse cara não sabe contar piada. Então, ele não passou direito, né? É um problema mais sério, é um problema, vamos dizer assim, de forma. Tem um amigo meu chamado Sérgio Riso, um crítico de cinema. Né? E a gente sempre está em mesas discutindo psicanálise, cinema e etc. E eu tinha essa ideia, assim, de que, puxa, o cinema, ele filma desde o começo, né? Tem Os Segredos de uma Alma, do Pabst, um filme de 38, que o Hans Sachs e o Freud trabalharam no roteiro, depois Sartre, Freud além da alma, psicanálise do cinema. O cinema seria, assim, um jeito da gente, sabe, em vez de contar piadas, aqui, ó, é assim, né? E o Sérgio diz assim, Cris, não vai funcionar. Não vai funcionar, por quê? Porque gente como Brian de Palma, como Hitchcock, gente da pesada, tentou filmar análise, isso é uma porcaria. Não funciona. Salvador Dalí fez os sonhos de Spellbound. Sabe o que é isso? Alguém mais podia pintar sonhos do que Salvador Dalí. Né? De um cara que estava num tratamento psicanalítico,
sei lá, numa estância balneária, tinha todos os recursos, tinha os melhores narradores, os melhores caras profissionais. Gente, Salvador Dalí, Sartre, se esses caras não conseguiram, né? Não é que não conseguiram, mas essa sensação. Estamos perdendo algo de muito crucial, essa sensação que nós temos e que nossos amigos têm quando a gente conta uma sessão e quando a gente, ainda mais quando fala da análise inteira. É isso? Aí você passou 10 anos nessa. Não dá para imaginar que alguém se submeta a um negócio assim. Diga, fala, Dulce. Das séries que atualmente, né? Isso. Terapia. Não é tanto o Psi do Contardo, que acho que está realmente conseguindo fazer uma coisa diferente, reputo como o melhor experimento que eu já vi nessa direção, quanto o In Treatment. Eles estão arriscando fórmulas diferentes, né? O In Treatment, ele resolveu isso como? Vocês viram? Com o Gabriel Byrne, né? Sempre confundo com o cara do Talking Heads. Eles fizeram... O que eles fizeram para conseguir pegar a coisa? Filme em tempo real, sem corte. Meia hora. Então, aí não tem essa de eu vou contar a piada. É isso que acontece, em loco. Né? Tá certo que daí surgem problemas do tipo, mas tem que ter, assim, velocidade, narrativa, ação, você tem que fazer vários arremedos que criam histórias meio inverossímeis, né? Piloto de avião, daí ele cai, e daí naquela hora ele chega e ele fala, o significante, tudo meio assim plástico demais, né? Mas é uma solução. Vejam como essa solução ela apelou para o quê? Manejo do tempo. Né? Como você pega e fecha o tempo. Né? Não tem agora, não tem nem campo, não tem campo e contracampo, tem, né? Mas, enfim, você está filmando em tempo real. E o Psi do Contardo, ele inventou um outro negócio, que é infiltrar nos pequenos contos a posição do analista, vamos dizer assim, fora da análise. Né? A sua vida, a sua biografia, o seu romance, e que é uma maneira de pensar esse choque de temporalidade e de pensar, quero crer, o ponto 3+1. Né? Quer dizer, que faz isso aqui, a gente pensa a sessão. Com o quarto, a gente pensa o caso clínico. E que, segundo a nossa hipótese, é o seguinte: vamos pensar analiticamente, por que alguém escreve um caso clínico? Quem já escreveu, não sei se teve o desprazer, porque daí são milhares de horas, vidas inteiras, porque não é só o seu paciente, ele vem com a esposa, o dono da padaria, o psicólogo da escola, é todo um universo, né? Como é que você faz para pôr isso em... Como fez o Serge Leclerc, em 6 páginas e a coisa funcionar. A gente vai ver que funciona. Né? Bom, por que alguém escreve um caso clínico? A hipótese de trabalho é a seguinte: para se separar dele. O caso clínico é uma parte da transferência do lado do analista. Uma forma de dizer, eu vou inventar, eu vou criar algo, um objeto, um texto, um relato, né, que pode ter relações mais próximas ou mais distantes, de testemunho do ocorrido, mas o essencial é que isso introduz um corte nos 3 tempos anteriores. Estabelece não é o fim das sessões, né? É a passagem para alguma outra coisa, que é justamente esse movimento de devolver à comunidade, de introduzir uma experiência que estava ocluída de volta para o seu, vamos dizer assim, destinatário. Né? É uma forma de tornar um mito coletivo e, portanto, se separar daquilo. Tudo bem? Então,
Tem motivos universitários, você pode levar o seu caso para o congresso, tem motivos formativos. Por exemplo, na IPA, é obrigatório que você escreva 3 ou 4 casos, porque senão você não se forma, né? Tem que fazer isso. Tem esses outros motivos, mas esses são motivos externos, né? O motivo interno a essa transferência é para separá-la do lado do analista, não do lado do analisante. Do lado do analisante, e aí, vamos dizer assim, o passe, aí seria a contrapartida disso. Fala, Karina. También una intencionalidad de encontrar una lógica, es decir, esta es la lógica por la cual yo estuve trabajando allí, o sea, no hay una forma de transmitir qué funcionó, qué operó, que por lo tanto eso remitiría a todo lo que es los conceptos psicoanalíticos, porque el mismo caso, lo que hacía Lacan. Lacan trabajaba con casos de otros y él planteaba, oye, la lógica en este caso no funciona, porque entonces el mismo Lacan explicó para qué esa presentación de casos y él trabajaba con lógicas de diferentes, con kleinianos. Isso diz mais do que é um caso, né? Quer dizer, que é uma certa redução lógica, e eu estou acrescentando lógico-temporal, que tem que ter essa apreensão do tempo, né? A estrutura temporal com a qual eu aprendo o inconsciente, mas isso não me responde por que eu escrevo o caso. Por quê? Porque a primeira resposta seria o quê? Nós somos o quê? Fanáticos epistemológicos pelo progresso da ciência, da ciência psicanalítica? Por que eu quero passar o caso para você? Né? Eu sei que se eu fizer, eu terei que pô-lo uma lógica, vou ter que pensar com os conceitos e etc. Mas qual é o desejo que anima esse ato? Entende? Pero, o sea, yo hablar de mi experiencia personal. Cuando yo hice una presentación de caso, justamente lo que ayuda de eso es que una parte que usted no ve y vos cuando recibe, o sea, estoy hablando de ese caso de presentación clínica que las otras personas falan para usted. Usted sabe mucho enriquecida porque las personas perciben estrategias que você não viu, significado que você não viu, então, para mim também está... Você aprende muito, concordo, Karina? Você aprende pra caramba. Mas, de onde vem o desejo? E eu não estou questionando, é isso mesmo. A gente aprende, é uma coisa super importante na transmissão, né? Mas eu estou mais ou menos assim, forçando a pergunta de que desejo é esse de transmitir? Porque o desejo de receber pacientes e de refazer a sua experiência do outro lado, eu entendo. O desejo de transmitir não é natural. Não é espontâneo. Ele inclusive, não é absolutamente necessário para a boa prática da psicanálise. Tem excelentes analistas que nunca pisaram num congresso, nunca escreveram um caso e nunca vão fazer isso. Ou seja, é um negócio a mais. É um negócio opcional. É um negócio que pode ou não acontecer e que precisamos entender qual seria a sua gênese dentro da experiência. Porque fora, a resposta é simples. A gente gosta de aprender, somos uns tarados. Estou aqui, ó, em vez de almoçar, vamos lá, o seminário, vocês vêm de longe, atravessam greves, etc. A gente gosta de aprender, mas não precisa ser analista para isso. Podia ser o Ítalo Svevo escrevendo A Consciência de Zeno, tá? Ou alguém rodando o psi. Isso é legal. Não estou dizendo que é uma coisa tão inóspita que a gente não entende porque alguém se coloca. Eu estou perguntando pelas razões analíticas, psicanalíticas. Por que este caso e não outro? Por que eu escrevi e quis fazê-lo dessa maneira? E aí que adianta essa resposta. Isso tem que ver com a transferência do lado do analista. Isso definiria, inclusive, uma fronteira entre um caso clínico e um romance, que pode ou não ter isso, entre o caso clínico e um protocolo clínico, entre o caso clínico e um caso que a gente prepara para supervisão. Porque a gente escreve muitas coisas, né? As notas que a gente toma, tem gente que toma mais, tem gente que toma menos, tudo isso tem que ver com escrever. Mas construir, conceito de construção, teria que ter algo mais. Né? Que é o mesmo elemento que talvez esteja em jogo nesse
o que eu invento, o que eu coloco a mais num caso para que aquilo que não pode ser lembrado seja substituído por uma estrutura de verdade, né? Ahora, yo creo que deberíamos separar dos presentaciones diferentes. Una cosa de un caso en andamiento y otra cosa de un caso que terminó, porque ahí sí hacen dos dimensiones diferentes. Sim. Por isso Freud dizia, não escreva um caso em andamento. Bueno, la mayoría de las presentaciones mías que hoy vos, aquí en Sao Paulo, Brasil, o colocación temporalmente, son en andamiento. Tudo bem. Há uma possibilidade de não jogar fora a hipótese e mesmo assim acolher isso. Às vezes a gente precisa se separar de um momento da transferência. Às vezes, isso já foi e eu posso escrever, né? Talvez a escrita do caso responda a essa ocasionalidade, né? Inclusive, nos casos que a gente experimenta escrever, há uma restrição que é mais ou menos assim, não escreva o que está acontecendo. Marque um ponto e diz, o caso vai ser construído até aqui. Depois, o que aconteceu depois disso, metodologicamente, você deveria separar. Você deveria dizer, bom, isso eu não sei, isso eu não vou jogar com isso, eu não vou introduzir isso dentro da história, eu vou construir uma história que vai até 6 meses atrás. Tudo bem? É um procedimento paliativo, né, para essa circunstância que você está colocando. Yo acho muito interessante lo que você está marcando. Esta cuestión de la transferencia es bien interesante. Você falou, então, con este tiempo você se desliga disso. Y eso es tal cual, pero cuando se trata de un fin de análisis. O sea, pero en el otro caso no, porque en el otro caso es como si você produce un corte. Qual outro caso? Outro caso? En el caso de que es en andamento, você produce un corte ali, temporal, Sim. y construye alguna Sim, como se você se separasse daquele momento, daquela fase, daquele conjunto de sessões. Enfim. Fala, Bia. Isso. Aham. Sim. É diferente de você publicar no caso, ou apresentar num congresso, que você não vai ter esse retorno. Isso. Simplesmente tornar o público. Isso. E aí você se desliga. Esse é um critério, exatamente, Bia. Esse é o critério. Quando você escreve para um grupo, para o seu supervisor, para vamos dizer, sua equipe clínica, e ele fica ali. O problema é que quando você o torna público, ele foi embora. Ele vai ser lido por pessoas que não conhecem a sua face, que não têm a sua voz, que não têm a sua presença. Ele virou outra coisa. Como? Quem já escreveu um livro sabe que doloroso que é isso. Você escreve um negócio lá, vai no lançamento, daí recebe uma crítica dizendo, não, mas eu não falei nada disso. Eu tenho que chamar esse cara e explicar para ele. Se ferrou, cara. Seu livro virou outra coisa. Virou paçoca, virou boneca inflável. E você não é mais não é mais. É uma experiência dramática de que você está comprometido com aquilo, porque o cara vai dizer, o Cris falou assim, ó, quer ver? Pega lá o negócio, cospe na sua cara e você diz, eu falei isso mesmo, só que completamente, vamos dizer assim, perdido, né? Autonomia, soberania, essa nossa ilusão de que a gente domina e manda na ficção. A graça desse tipo de ficção é que essa ficção ela vai ganhando vida própria e de repente cai em cima de você como uma onda e that's it. Vamos ao caso do Serge Leclerc. Agora passando para uma radicalização, e isso evidentemente é uma escolha de estratégia, não acredito que todos os casos tenham que ser construídos dessa maneira, mas eu vou apresentar a vocês uma maneira que parece compatível com a do caso do Serge Leclerc. E ela parte justamente do problema que foi o problema de Lévi-Strauss
No jovem Lévi-Strauss, já no nosso primeiro encontro falei da oleira ciumenta e do método estrutural, né, que aparentemente está sendo levado em conta aqui, que é um método que surge na antropologia, na linguística é um pouco diferente, mas na antropologia ele surge para dar conta dessa vastidão das versões dos mitos. Né? O que é o mito de Édipo? Tem 7 séculos de mais que isso, né? De versões. Qual é? Eu não consigo nem dizer qual é o mito, nem contar, né? Nem encontrar a sua unidade, as suas fronteiras, as suas diferenças para com outros mitos. Né? Bom, o método estrutural foi feito, então, para justamente remontar, como você estava falando, Karina, a lógica do mito. O mito não é a sua narrativa. O mito é a sua narrativa, mais os seus mitemas, mais as relações lógicas que esse conjunto consegue escrever. Né? Então, chamo a atenção de vocês a um texto essencial, de Lévi-Strauss, 1955, Estrutura dos Mitos, que está em Antropologia Estrutural. Quer dizer, o João não está aí hoje. O João defendeu uma tese sobre esse trabalho, e foi muito bem. E então, lá o Lévi-Strauss diz: quaisquer que sejam as precisões e modificações carecidas pela fórmula abaixo, estemos desde logo convencidos que todo mito, considerado como um conjunto de suas variantes, né, vê o nosso problema, os pacientes falam variantes e mais variantes, é redutível a uma relação canônica do tipo. Prometo que eu vou tentar explicar mais dessa vez. Não saiam correndo agora, mas eu vou pôr ela de novo aqui. Tudo bem? Dessa vez, maior. Né? F de XA. Lembra? Quem estava no primeiro, a hora que eu comecei com isso, quase me escreveram um e-mail dizendo: Cris, se você puser de novo aquilo, eu não volto nunca mais. Nem Lacan, nem não. F de XB, F de A1, Y. Dá para todo mundo ver? O Lévi-Strauss vai explicar. Eu vou ler a explicação. Tá? Na qual dois termos A e B, sendo dados simultaneamente do mesmo modo que duas funções, x e y. Dois termos, duas funções. Afirma-se que existe uma relação de equivalência, que é esse símbolo aqui, não é igualdade, mas equivalência, entre duas situações definidas, respectivamente, por uma inversão de seus termos e de suas relações, sob duas condições. Primeiro, que um de seus termos, portanto A ou B, seja substituído pelo seu contrário, que é o A menos 1. A menos 1 não é que está faltando 1 no A, é o contrário do A. Né? Como, sei lá, o vaso e a imagem virtual do vaso no esquema do estágio do espelho. Né? Segunda condição, que uma inversão correlativa se produza entre valor de função e valor de termo. Ou seja, o y foi definido aqui como uma função. Tudo bem? Só que ele aparece lá como um termo. Tudo bem? É como se eu pegasse assim o pai. Pai em psicanálise é uma função. Função paterna. A metafunção de todas as simbolizações. O pai é uma função em psicanálise. Tudo bem? Um falo é outra função em psicanálise. Né? Mas, e se eu pegasse o pai como função e substituísse ele e fizesse ele funcionar como um termo? Ou seja, como um nome. O nome do pai. Como este pai. Opa, eu estou fazendo um embaralhamento. Aquilo que era, num caso, função, está sendo tratado como termo no outro.
Isso vai ser assim recorrente no Lacan, né? Isso vai ser um método que a gente vai ver ele reaplicar em vários problemas diferentes, né? Essa substituição de função por termo, né? Isso, por exemplo, lá nas fórmulas da sexuação, temos uma função, que é uma função muito específica, uma função de linguagem, uma função que se exerce sobre significantes. E essa função é a função fálica, né? Eles dizem, função fálica ela é uma função, ela vale então para todos os termos que cabem nessa função. Não vale para todos os termos. Se o termo for feminino, não vale. Ou seja, essa transposição daquilo que era uma função para a ocorrência como termo. Mas eu continuo no Lévi-Strauss. Depois de escrever esta fórmula, na página 263 de Estrutura dos Mitos, ele diz, na qual temos os termos, as funções, e temos essas duas condições. Repito, que um dos seus termos seja substituído pelo seu contrário, né, que é a operação de inversão. Nota como esse conceito vai aparecer em o sujeito recebe sua própria mensagem de maneira invertida a partir do outro. Segundo, que uma inversão correlativa se produz entre função e termo. E o texto segue. A fórmula acima adquirirá todo o seu sentido se nos recordarmos que para Freud, essa fórmula ela foi proposta por Lévi-Strauss a partir de Freud, não de Índios Bororo, nem de Arauetés, nem de Trobriandeses, de Freud. O mito que o Lévi-Strauss está analisando é o mito de Édipo. Então a gente tem uma cadeia muito, muito interessante, fascinante, né? Que vai de Freud para Lévi-Strauss e Lévi-Strauss para Lacan. Então quando a gente diz assim, mas isso aí é uma importação da antropologia. Certo, só que a antropologia importou isso da psicanálise. Então de quem é o filho? Não sabemos mais, né? A fórmula acima adquirirá todo o seu sentido se nos recordarmos que para Freud são exigidos 2 traumatismos, e não apenas um, como se tem a tendência a acreditar tão frequentemente, para que nasça, este mito individual em que consiste a neurose. É Lévi-Strauss, falando na neurose, é ele que inventou essa coisa chamada mito individual neurótico, que dá título ao ensaio sensacional de Lacan, chamado o mito individual de neurótico, que é a origem de toda a reflexão e de todo o conceito de estrutura clínica em psicanálise, no Lacan. É a aplicação desse método ao caso do homem dos lobos, o homem dos ratos. Né? Então, o que a gente tem aqui são duas situações, 2 traumatismos. Por exemplo, peguem a carta roubada. Lembra, tem a primeira cena em que está a rainha e o rei entra, está falando com o ministro rouba a carta, e daí tem a segunda cena. Por que Lacan tem que pegar um exemplo desse tipo? Porque ele responde à condição estrutural de que a gente tenha 2 situações, pelo menos 2 situações, 2 cenas. Não, mas isso está lá no começo. Peguem Laufenstein, né, o deslumbramento, o ravissement de Laufenstein. Você tem 2 cenas. A primeira, ela vai se casar e vai na festa, está noiva, e daí o namorado começa a dançar com outra mulher e ela fica fascinada por aquilo, e o namorado vai dançando e ela vai... E o namorado e a outra, e eles vão embora e ela fica vendida, rendida, abismada, fascinada, no fundo, com essa posição dela mesma como ausência presente na cena. Tá bom, isso é o começo da história, o final da história ela se casa, daí vai para casa, encontra um personagem na rua, daí chega e fica olhando na janela e vê os 2 se beijando, e daí o cara vê ela e daí ela sai correndo. Ou seja, 2 cenas. Não tem... E a hipótese vocês não vão encontrar nenhum caso clínico que não tenha essa exigência estrutural. Pelo menos 2 entradas. Pelo menos 2 traumatismos. E, de fato, no caso
do Serge Leclerc, a gente tem duas coisas que estão sendo proporcionalizadas. Um sonho e uma fórmula fantasmática. O sonho diz o seguinte: o lugar deserto de uma pequena cidade é insólito. Procura alguma coisa. Aparece pés nus, Liliane, que eu não conheço, e que me diz: há muito tempo que eu não via uma areia assim tão fina. Nós estamos na floresta e as árvores parecem curiosamente coloridas de tintas vivas e simples. Penso que há muitos animais nessa floresta. E quando me preparo para dizê-lo, um unicórnio, cruza nosso caminho. E nós caminhamos os três para uma clareira que se pressente logo abaixo. Esse é o sonho ricamente associado pelo sujeito, pelo analisante, né? Que vai formando uma cadeia composta por pés, por pele, que envolve essa figura chamada Liliane, e que, vejam que interessante, tem um dos comentadores que saca isso, e a hora que ele saca, o Lacan fala: epa, finalmente alguém falou algo decente sobre esse caso. Porque os 9 comentários, eles são muito brilhantes, mas eles são exercícios de associação livre. Como hoje, se a gente apresenta um caso, a chance de alguém começar, não, porque é uma neurose, não, porque eu acho que esses significantes se ligam, é total. Né? Isso há muitos anos você fala com pessoas que dizem: caramba, a gente não consegue acumular ganhos numa apresentação de caso, por quê? Porque começa um relativismo, uma opinião de lá para cá que não está mal, porque nós trabalhamos com associação livre, mas não com a associação livre surrealista, não com a associação livre futebol, né? Em que, bom, no final o jogo vira quem é que tem a coisa mais brilhante, a sacada mais intrincada, que é um exercício narcísico. Isso não funciona. Uma verdadeira construção de caso devia poder passar pela associação de um pequeno grupo, de um outro, um supervisor, voltar para o texto e ir para o público. Né? Esse é o nosso movimento dos 3 prisioneiros. Por isso que a gente apresenta o caso para um pequeno grupo. O pequeno grupo fala sobre a relação entre a escrita, os procedimentos formais, as escolhas, o título, como a pessoa construiu. Não fala sobre o conteúdo. Não, é impossível não fazer isso, mas não fala exclusivamente sobre o conteúdo. Isso se faria numa supervisão. Você fala sobre a forma de construção e isso é reabsorvido pelo que escreveu para chegar, então, à forma final do caso, que implicaria esse, então, acolher e se separar. Né? Bom, então a gente tem esse sonho e a gente tem um outro elemento clínico, que é uma fórmula chamada Pour je lis. Né? Pobre eu li. Remete a tenho sede, Lili, uma recordação de infância, e daí uma frase que é respondida com tenho sede, Felipe, porque o Felipe é o nome do paciente. Né? Felipe, Georges Philippe Elhayani. Nome que ilustra logo o parentesco essencial entre o fantasma fundamental e o nome do sujeito. Percebam como isso aqui é uma coisa diabólica. Né? Quer dizer, é um caso que envolve crucialmente o nome da pessoa, do paciente, que é um nome fictício, porque não pode ser o nome do próprio, porque se fosse o nome do próprio, Leclerc, você está, enfim, roubando, você está inventando. Então ele tem que inventar uma ficção que responda às exigências formais do caso. E mais, diabólico e mefistotélico. Porque na história da vida do Serge Leclerc, do que nós estamos falando? De alguém que é filho de um refugiado que veio da Alsácia-Lorena, de origem judaico-alemã, que teve que mudar o nome para se implantar na França. Ou seja, a operação de mudança de nome não é apenas um jogo metodológico para que os outros não saibam quem sou eu. Ela faz parte da minha história. Na minha história, no caso do Serge Leclerc, de que nessa família
um pai teve que mudar o nome e essa mudança ela continuou, ela passou adiante, né? E qual foi a mudança que se foi feita, né? Ele se chamava X e ele passou -se a chamar Leclerc. E tem uma pessoa que observa o seguinte, tem o final do sonho, onde aparece um unicórnio, cruza nosso caminho, nós caminhamos os três para uma clareira que se pressente abaixo. Leclerc, a clareira. Né? O nome do sujeito estava posto, só que de maneira invertida, porque o cara faz o comentário e diz, esse me parece ser o núcleo da transferência. Sim! Perfeito, é o núcleo da transferência. Só que dos dois lados. Né? Quer dizer, uma construção que a gente não consegue imaginar que possa ser feita uma segunda vez. Né? Não conheço nenhum caso parecido que tenha tanta afinidade entre o conteúdo, vamos dizer assim, da história e a forma na qual ele foi construído. Né? Inclusive as deformações a que ele foi, enfim, submetido. Né? Olha aqui o problema da inversão de termo e função. A singularidade de Filipe, primeiro considerando o emblema do licorne, depois escutando o seu fantasma. Tem toda uma discussão em torno disso. Né? O que é o fantasma para Lacan? O que é a fantasia fundamental? Esse caso é apresentado segundo a seguinte hipótese. Fantasia fundamental é uma frase que organiza todas as outras fantasias do sujeito e que deve ser ela mesma uma frase, se não ausente de sentido, se não, e aí tem todo o problema do sentido e da significação, ausente de carga semântica. Né? Pour Geli é uma coisa em que você escuta o pour, né? Você escuta o G, mas licorne, Liliane, né? É um fonema que participa de outros significantes fundamentais, mas que, enquanto fonema, não tem nenhum sentido, não tem nenhuma significação. Então, na verdade, eu vou ter que dizer isso de outra forma, em outro momento, né? Mas, por hora, não tem sentido nem significação. Os leitores dizem, isso não é um fantasma. Isso é uma fórmula, isso é uma formação reativa, isso não pode ser um fantasma, porque o fantasma é uma história. Daí o outro diz, isso não é um fantasma, porque isso ainda tem muita significação. Devia ser mais reduzido ainda. E um terceiro diz, não, isso não é um fantasma, porque isso é como se fosse um nome que ele criou, um nome para si. E o fantasma não é um nome. Né? E daí outro diz, não, mas é o nome secreto da pessoa, é o nome de gozo, é o nome que, bom, é o designador rígido, críptico. Tem todo um universo de problemas sobre o que é o fantasma na teoria lacaniana a partir desse caso. Né? Seria, de fato, uma expressão pour Geli, uma expressão que, veja só, se liga com um sonho e mantém com esse sonho relações de inversão termo-função. Vou ler. A singularidade de Filipe, primeira considerando o emblema do licorne, depois escutando o seu fantasma, pour Geli, que conota tão bem na síncope do DJ. Síncope é uma clara alusão à definição de fantasma no seminário 5, quando Lacan diz, o que você chama de fantasma? O fantasma é uma síncope significante. Né? Um significante tomado, vamos dizer assim, num giro sobre si mesmo, de tal forma que ele vira um estribilho, ele vira um ritornelo, ele vira uma palavra que, de tanto ser repetida, se gasta no seu sentido. Né? Essa diferença delicada do apogeu do movimento e reversão, enfim, nós propriamente evocamos desvelando uma reflexão do seu nome. O G aí oscila antes de revirar em torno do OR, de Jorge, para encontrar com a jubilação de G na extremidade, semelhante e diferente, e interrogando. G? Quem? Filipe? Euliani? Quem? Enfim,
Essa é uma leitura proposta, né, para entender o que é o fantasma como síncope, o que é o fantasma como passagem, vamos dizer assim, o ponto limite entre o significante e o nome, como o ponto limite em que uma função se torna um termo. Né? Todas as funções, fálica, o nome do pai, o nome próprio, a relação com o outro, a demanda, estão todas representadas aqui nessa fórmula como um termo. Né? E elas aparecem como função no sonho. Né? Daí você precisa dos dois pontos para fazer essa reversão ou essa inversão. Não estou concordando com esse modelo, eu estou apresentando ele dizendo ele é compatível com essa proposta, esse modelo de escrita de casos clínicos, nesse caso, levando em conta um método estrutural para você fazer isso. Tudo bem? Então, daqui a 2 semanas a gente se encontra para o último lance de dados desse semestre. E agradeço a presença de vocês. Tem uma pergunta, Dulce? Daqui a 2 semanas, tá? Semana que vem não temos.